Muito bom dia, sejam bem-vindos ao webinar Resistência Antimicrobiana, o contributo do diagnóstico in vitro. Para dar início à sessão de trabalhos, toma a palavra o Dr. Carlos Paulos, do Hospital Beatriz Ângelo e Luz Saúde. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar convosco, é um prazer também estar com os restantes moderadores e participantes neste webinar e, de facto, pensarmos no contributo do diagnóstico in vitro na resistência antimicrobiana é algo de extremamente importante. Nós costumamos pensar nas questões relacionadas com a indústria farmacêutica, essencialmente na perspectiva farmacológica, mas o diagnóstico é essencial e será um dos assuntos-chave que será efetivamente abordado ao longo deste webinar. Este Deep Impact, de facto, pode ser um dos eventos mais catastróficos para o planeta e para a humanidade, e nós sabemos que na história do planeta já ocorreu e que, de facto, poderá ser algo verdadeiramente destrutivo. Mas nós sabemos que lidamos neste momento com um problema muito próximo, muito existente, que é o problema, de facto, das alterações climáticas e portanto, do aumento do nível do mar. E isso está bem expresso nestas duas capas da Time, ambas relacionadas com Portugal, uma porque António Guterres, sendo secretário-geral das Nações Unidas, é português, e a segunda capa porque a Greta Thunberg, portanto, tirou esta fotografia, de facto, na região de Lisboa, na costa de Oeiras. Mas nós sabemos que, e de acordo com o Fórum Económico Mundial, a disseminação das doenças infecciosas faz parte de um dos 10 riscos importantes para a humanidade em termos de impacto. Alguns já foram mencionados previamente. E se entrarmos especificamente em algumas das questões relacionadas com a saúde, o próprio Fórum Económico Mundial considera, portanto, a existência da resistência antimicrobiana como uma verdadeira ameaça para a humanidade. E isso está bem expresso também e reconhecido nas 10 ameaças para a saúde global já identificadas pela OMS em 2018 para o relatório de 2019 e começando pela poluição atmosférica e alterações climáticas, passando pelas doenças não transmissíveis, por questões organizacionais relacionadas nomeadamente com os cuidados de saúde primários, o problema da resistência à vacinação, que é algo extremamente importante e que vivemos neste momento com alguma acuidade, doenças como o dengue, pandemias como a que estamos a viver, a situação relacionada com o HIV, que está neste momento, portanto, a fazer 40 anos em termos de conhecimento, e, mais uma vez, a resistência antimicrobiana como aquilo que é conhecido como a pandemia silenciosa. E esta resistência antimicrobiana, ao contrário do que possamos pensar, não começou depois da descoberta da penicilina em 1928 e em particular, após a massificação da introdução da penicilina a partir de 1942. Nós sabemos que existem genes de resistência encontrados em bactérias com mais de 30 mil anos e, por isso, a resistência é algo que é antigo. E esses genes, por exemplo, estão a codificar resistências aos beta-lactâmicos, às tetraciclinas e até aos próprios glicopéptidos. E isto tem tudo a ver com um facto, é que os antibióticos são derivados de produtos naturais e as células, nomeadamente os fungos, as próprias células vegetais e as células animais e outras bactérias, elas são capazes de produzir substâncias que são antibiótico-like. E é por isso que nós devemos olhar para a resistência antibiótica como uma doença
emergente e mortal. E, de facto, a ideia é esta, é que por mais antibióticos que nós descobramos, as bactérias vão sempre adaptar-se e, portanto, a resistência aos antibióticos é, de facto, um fenómeno natural, é um fenómeno que vai sempre acontecer e o nosso grande objetivo é usar os antibióticos da melhor maneira possível, já que eles são necessários para tratar muitas situações e resultam, de facto, na história como um dos elementos mais importantes na evolução da humanidade. E é este é um dado de partida, 30% a 50% dos antibióticos prescritos são inapropriados e várias razões existem para que eles sejam inapropriados, nomeadamente quando são prescritos desnecessariamente nos contextos de infecções virais ou de colonizações bacterianas ou até na ausência de qualquer tipo de infecção, ou, por exemplo, quando são iniciadas terapêuticas empíricas que depois não são dirigidas de acordo com os resultados microbiológicos que devem ser disponibilizados tanto quanto possível, o mais rapidamente possível e da forma mais fiável. E o impacto que as infecções causadas por bactérias multiresistentes têm no mundo é muito grande. Nós sabemos, de acordo com esta estimativa publicada em 2016, que por volta do ano 2050, se tudo ficar como está, 10 milhões de pessoas morrerão no mundo por infecções causadas por bactérias multiresistentes. Reparem, Portugal em 2050 provavelmente não terá 10 milhões de pessoas, dada a nossa tendência de evolução. Isto representa aqui a distribuição pelos vários continentes em termos de mortalidade esperada. E nós sabemos que, apesar dos esforços e apesar das melhorias, nós ainda tínhamos valores, apesar deste valor que está aqui não é um valor corrigido com base nos estudos que depois fizemos de validação no âmbito do estudo de prevalência das infecções e do consumo de antibióticos nos hospitais agudos, mas Portugal de facto tem uma posição que é importante melhorar, quer em termos da taxa global, quer em termos da percentagem de infecções associadas aos cuidados de saúde causadas por bactérias resistentes ou multiresistentes. E estes dados são dados importantes, publicados pela OCDE no seu relatório Stemming the Superbactide, que é um documento extremamente importante e um fio condutor para o futuro. E os dados são estes, é que na área da União Europeia ou da área económica europeia, nomeadamente, portanto, o Reino Unido, de facto nós temos qualquer coisa como mais de 33 mil mortes por ano, DALIs de mais de 874 mil e um custo de cerca de 1,1 mil milhões de euros relacionados com infecções causadas por bactérias multiresistentes. E segundo este mesmo relatório, Portugal pode ser um dos países mais afetados entre 2015 e 2050, já estamos em 2021, com mortalidades anuais de mais de 1.100 doentes, dias extra de hospitalização também bastante significativos e reparem aqui um custo associado de qualquer coisa como 50 milhões de dólares em paridade de poder de compra. E olhando especificamente para alguns indicadores projetados, o número de mortes causadas em Portugal por infecções relacionadas com multiresistência está, de facto, entre os primeiros países a nível da OCDE, portanto, aqui, segundo esta projeção, em terceiro lugar, atrás da Itália e da Grécia, e também, como estava expresso, o número de dias de hospitalização extra também é muito aumentado e estamos em sétimo lugar. O mesmo se passa com os custos acrescidos relacionados com as infecções causadas por bactérias multiresistentes, onde também estamos em sétimo lugar. Como intervenções para o futuro, segundo este relatório,
há aqui um conjunto de intervenções que estão associadas a custo e efetividade benéfica, sejam as intervenções relacionadas com a melhoria da higiene das mãos, o reforço dos programas de antimicrobial stewardship, a melhoria da higienização ambiental, a implementação de prescrição diferida de antibióticos, as campanhas de mass media e testes rápidos no point of care, as últimas três, são intervenções para serem feitas essencialmente fora dos hospitais. Mas nos hospitais, a melhoria da higiene das mãos, o reforço dos programas de antimicrobial stewardship e a melhoria da higienização ambiental são importantes. E os programas de antimicrobial stewardship estão ali realçados, porque dentro deles nós também temos qualquer coisa como diagnostic stewardship, ou seja, a melhoria da abordagem diagnóstica das infecções para que possamos utilizar melhor, menos e melhor os antibióticos. E nesta análise para Portugal, segundo o relatório da OCDE, por cada euro investido, nós vamos ter um retorno global nestes vários programas, sobretudo a nível hospitalar, de 2,5 euros, o que é feito às custas da poupança, portanto, do prolongamento da duração de estadia e entre outros fatores. E, de facto, é aqui que chegamos. E a pergunta que fazíamos, e que eu vou deixar para a nossa moderadora, é qual o contributo do diagnóstico in vitro no contexto da resistência antimicrobiana. De facto, esse é o desafio de que vamos falar agora durante a manhã e eu espero que seja de facto uma discussão muito proveitosa, até porque os colegas que estão nesta mesa são, de facto, pessoas de referência e darão com certeza o seu contributo major para o sucesso do webinar. Muito obrigado por estarem a assistir e, de facto, passo a Dulce Salzedas para nos fazer a restante moderação e apresentação dos restantes colegas. Muito obrigado, um bom dia. Obrigada pela partilha de ideias, Dr. Carlos. De seguida, vamos ouvir o tema Resistência Antimicrobiana, uma pandemia silenciosa. É este o mote para a mesa redonda. A moderadora Dulce Salzedas irá conduzir o debate e conta com a participação dos seguintes oradores: José Artur Paiva, coordenador do Programa Nacional da Prevenção das Resistências Antimicrobianas da Direção-Geral da Saúde e médico do Centro Hospitalar de São João; Dulce Pascoalinho, da ULS Litoral Alentejano; Catarina Chaves, do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Gostaria de referir que, ao longo desta sessão, vamos ter um espaço dedicado a perguntas e respostas. Podem interagir enviando as questões via chat, que estão na parte superior do site da Apifarma, e a moderadora Dulce Salzedas irá transmitir aos participantes da mesa. Muito obrigada. Bom dia, muito obrigada por estarem presentes. Eu vou insistir que é importante que quem esteja a assistir desse lado possa também fazer perguntas, tal como ouviram agora no vosso computador, enfim, no local onde estão a assistir a este webinar. Tem aí uma parte em cima que é um chat e é nesse chat que deverão enviar as perguntas. As perguntas serão feitas depois no final desta conversa, que eu julgo que vai ser agradável, e eu partia já para o professor José Artur Paiva, porque é o coordenador do Programa de Prevenção e Controlo destas infecções que vão estar em debate aqui, e fazia-lhe a pergunta que há pouco o Dr. Carlos Paulos me tirava as palavras da boca, que era qual é de facto o contributo dos diagnósticos, do diagnóstico in vitro, dos testes, das análises, neste programa que nós temos e que pretendemos ter para diminuir a resistência aos antibióticos. Professor, não estamos a ouvir. Está sem áudio. Mas agora creio que passei a estar com áudio. Portanto, agora sim. Estava a fazer algo de fundamental, embora não muito relevante para todos, mas muito agradável para mim, que é cumprimentar-vos e dizer que tenho muito gosto em estar aqui convosco, aceder a este convite da Apifarma e ter ouvido o meu amigo Carlos Paulos com um excelente kick-off da reunião.
cumprimentá-la a si, desde ontem, muito gosto em revê-la, e cumprimentar também os colegas de painel. O diagnóstico é central para a prescrição. Esta é uma verdade muito antiga da medicina, não é? É exatamente como a resistência aos antimicrobianos, eu creio que também terá 3.000 anos. Nós só prescrevemos bem, não é só antibióticos, se fizermos o diagnóstico, porque o diagnóstico é essencial à compreensão da patofisiologia e a terapêutica dirige-se à patofisiologia, à forma como a doença acontece. Temos que pensar que o diagnóstico é eminentemente clínico. Isto é, nada substitui o médico, nada substitui esta arte, que é juntar sintomas e sinais e dizer que isto é ou não é uma infecção. E que é precisamente esse processo que leva à decisão se devemos ou não a seguir fazer testes de diagnóstico microbiológico. Eu lembro que o teste de diagnóstico de infecção não é apenas microbiológico, isto é, dar um exemplo, as telerradiografias, os TACs, portanto, muita imagiologia, nos ajuda também ao diagnóstico microbiológico, ao diagnóstico da infecção. Adicionalmente a isso, o diagnóstico microbiológico pode ainda ajudar mais, mas também vos lembrava que a maioria das infecções é não microbiologicamente documentada. Isto é, não estou a dizer que não existe um patógeno, existe, mas ele não é encontrado pelos testes. Portanto, eu começaria a conversa mais largo, embora talvez não seja esse o intuito, mas eu começaria mais largo, porque acho que é muito importante capacitar os colegas médicos disto. O passo diagnóstico é central à boa decisão da terapêutica. E esse passo diagnóstico tem um componente microbiológico, mas esse componente não é a maior parte do diagnóstico. A maior parte do diagnóstico faz-se com os ouvidos, com o cérebro, com os olhos e com as mãos. Isto é, ouvindo o doente, ouvindo a sua família, fazendo um exame físico adequado. Isso é que nos leva à suspeita de diagnóstico e muitas vezes diretamente ao diagnóstico. Os exames imagiológicos em algumas patologias, a ecografia, o TAC, a teleradiografia, ajudam. E depois há um grupo de situações em que o diagnóstico microbiológico ajuda adicionalmente. Repare, este algoritmo de decisão é tão relevante que se me perguntar se o diagnóstico microbiológico é aquilo que mais vai mudar a prescrição terapêutica de antibióticos, a minha resposta é não. Não, porque ele é apenas uma peça que está a jusante de uma série de outras peças que são mais fundamentais, onde só se deve chegar por uma série de outras coisas. A avaliação do diagnóstico e depois a avaliação da gravidade da situação. Portanto, para começar, no antípoda, que é uma coisa que caracteriza a minha personalidade para quem me conhece, eu diria que sim, o diagnóstico microbiológico é fundamental, mas eu gostaria de salientar que antes do diagnóstico microbiológico, o que é fundamental é o diagnóstico clínico. Nós só pedimos testes na base de boas suspeitas clínicas. E eu creio que a mensagem que eu mais gosto, que deve estar no início de uma conversa dessas, é essa mesma, é ouvir o doente, diagnóstico partilhado, deixar o doente falar e contar, deixar a sua família falar e contar, boa história clínica, boa anamnese e depois bom exame físico. Isso dá-nos, eu diria, 90% dos diagnósticos de infecção, 95% dos diagnósticos de infecção. O diagnóstico microbiológico ajuda muito para infecções graves e pode ajudar para infecções em que há dúvida entre o bacteriano e o vírico de uma forma significativa para a prescrição antibiótica. Isto já é um microcosmos desta ideia global do diagnóstico. E ajuda, e eu tenho enfatizado esta ideia, ainda ontem no Dia Europeu do Antibiótico falamos, ajuda muito mais para além do diagnóstico da infecção. Ajuda para definir fluxos e áreas de tratamento de doentes, porque o risco
de se ter micro-organismos multiresistentes não termina no facto de se ter uma infecção. Isto é, se formos portadores de micro-organismos multiresistentes e formos para um espaço que é comunal, por exemplo, um hospital, mas, por exemplo, um quartel de um exército ou um equipamento desportivo, nós somos potencialmente transmissores deste micro-organismo resistente, que a nós não está a fazer mal nenhum, mas a outros, com outras características, poderá fazer mal. Portanto, e eu enfatizava, e como sabem, esta é uma mensagem da DGS 2021, PEPSIRA, o teste rápido para avaliarmos se somos ou não portadores de micro-organismos multiresistentes, como definição de fluxos e de áreas de internamento hospitalares específicas. Obrigada. Eu ia interrompê-lo há pouco, mas vou fazer a pergunta que estava a pensar dirigir-lhe a si, à doutora Catarina Chaves. É patologista clínica, portanto, melhor do que qualquer um dos seus colegas que aqui estão, poderá falar nesta questão que eu lhe vou perguntar. E a pergunta tem a ver exatamente com aquilo que o professor José Artur Paiva acaba de dizer, que é estes tais testes que poderão ajudar não só para um diagnóstico ou para uma prescrição, mas particularmente para impedir que infecções, surtos de infecções por bactérias multiresistentes nos hospitais, no seu hospital vocês já têm este tipo de testes. Em algumas circunstâncias, quando entram alguns utentes a alguns doentes, enfim, com determinadas características, fazem já este teste para saber se têm ou não têm Klebsiella e outras multiresistentes. Olá, bom dia. É um gosto partilhar a mesa com estes palestrantes. Gostei muito de ouvir o professor Artur Paiva e concordo inteiramente com ele no sentido em que o diagnóstico microbiológico é de facto um diagnóstico complementar. Normalmente nós, quando fazemos o diagnóstico dentro do laboratório, temos sempre uma muleta junto dos microbiologistas, que é o diagnóstico clínico. Portanto, sem o diagnóstico clínico, nós não conseguimos fazer um diagnóstico do doente. Portanto, nós somos realmente uma muleta, uma ferramenta que os clínicos devem utilizar com parcimónia e vendo sempre a sua utilidade. E, portanto, sublinho inteiramente as palavras do professor Artur Paiva nesta complementaridade que é o diagnóstico laboratorial microbiológico e a clínica. Nenhum pode viver sem o outro, de facto. O diagnóstico microbiológico vem ajudando a que os clínicos possam decidir melhor acerca dos agentes infecciosos e por isso é que nós estamos no laboratório com estas novas tecnologias que vão surgindo e, portanto, de facto, é uma ajuda preciosa. No contexto específico das resistências, o que eu acho é que o diagnóstico microbiológico, e a maior parte dos microbiologistas há de concordar comigo, tem rapidamente duas vertentes. Temos a vertente do tratamento, do diagnóstico dirigido, com as identificações automáticas, agora que já se utilizam, com a determinação dos testes de sustentabilidade por metodologias automáticas, e temos a outra vertente que não tem que ver com o tratamento e o diagnóstico preciso, tem que ver com a identificação de portadores de gérmenes multiresistentes e é que de facto reside a grande importância destas metodologias automáticas. De facto, no nosso centro hospitalar, como assim como a parte dos centros hospitalares, já possui este tipo de metodologias, em que nós fazemos o screening à entrada de muitas enfermarias e até mesmo dos serviços de urgência dos doentes que são portadores de micro-organismos com genes que lhes conferem resistência à maior parte dos antibióticos e falamos de facto, como disse a Dulce, das Klebsielas, que estão tanto na moda, não é? Klebsielas, no geral, as enterobacteriáceas, podem ser Klebsielas, E. coli, enterobacters, o que seja, mas que sejam portadores de genes de resistência que lhe confiram resistência a uma grande classe de antibióticos. E sim, nós já utilizamos, são metodologias extremamente rápidas, nós numa hora conseguimos dizer se aquele doente é portador de uma bactéria multiresistente, o que de facto nos permite fazer o isolamento daquele doente, impedindo que os genes passem de doente para doente, e isso é extremamente importante e de facto tem um grande contributo nesta paragem da disseminação das bactérias multiresistentes. Portanto, é uma vertente bastante importante e que surgiu nos últimos anos e que tem ajudado o clínico de facto a poupar os doentes que não são portadores, separando-os daqueles que são portadores de bactérias multiresistentes. Obrigada, doutora Dulce Pascoalinho. No seu hospital parece-me que ainda não fazem este tipo de teste, pois não, à entrada dos utentes, ou já?
Bom dia. Fazemos sim, fazemos já há vários anos que fazemos, nomeadamente as enterobacteriáceas resistentes aos carbapenems, como estava a dizer a colega, temos um fluxograma que está montado já e muito bem constituído desde, salvo erro, 2015. E, portanto, todos os nossos utentes que entram dentro do Hospital do Litoral Alentejano, mediante o cumprirem determinados fatores de risco, são então testados logo no serviço de urgência, logo no momento da admissão no hospital. Nós utilizamos testes rápidos, PCR, para fazer isto. Lá está, entramos aqui nesta vantagem que estes testes rápidos têm de conseguir gerir logo os fluxos de doentes, tal e qual como dizia o professor José Artur Paiva, e só numa situação em que tenhamos ruptura, que por acaso não tivemos desde que iniciamos a utilização dos PCRs, é que vamos utilizar outros tipos de testes fenotípicos que demoram mais tempo, que podem ser utilizados numa segunda linha, mas que demorarão mais 24, 48 horas até termos resultados, o que obriga uma carga grande em termos daquilo que são os processos de isolamento dos doentes, com os locais onde os colocamos, os gastos associados a estes tipos de isolamentos, as necessidades dos profissionais de saúde utilizarem equipamentos de proteção individual durante um tempo mais prolongado, e estes testes PCR, esta metodologia rápida, que dá-nos resultados em cerca, normalmente, 2 horas no nosso hospital, permite nem sequer instituir de imediato este tipo de isolamentos, porque o resultado é tão rápido que no nosso fluxograma, por exemplo, de atuação, os doentes entram, ficam confinados ao seu leito até terem o resultado destes testes, e mediante o resultado deste teste, então, são isolados se possuem este tipo de micro-organismo multiresistente e seguem um fluxo para um quarto de isolamento ou para um local de isolamento, ou um tipo de isolamento consoante o micro-organismo, ou por isso simplesmente seguem o percurso normal porque não tinham este tipo de micro-organismo. Existe também outro micro-organismo que está preconizado dentro daquilo que são as orientações da Direção-Geral da Saúde, que é o Staphylococcus aureus meticilino-resistente, e esse, na realidade, no nosso hospital, estamos a fazer exclusivamente ainda e só nos doentes que estão a entrar em unidade de cuidados intensivos. E neste caso concreto estamos a fazer só nestes doentes porque ainda não tivemos acesso, por questões de custos e de operacionalização, aos testes PCR, portanto estamos a fazer em testes fenotípicos que demoram mais tempo, e estes doentes na unidade de cuidados intensivos, ao entrarem e serem dos grupos de risco, ficam imediatamente em isolamento, são feitas estas testagens com estes testes fenotípicos e quando vem então o resultado é levantado ou não o isolamento consoante o resultado. Isto é uma estratégia de controle de infecção, não é? E como dizia a colega, a Catarina, nós com isto conseguimos impedir uma parte muito importante, que é a disseminação dos genes de resistência entre doentes que estão a ser tratados dentro dos hospitais. Porque eu gostava de voltar a enfatizar uma coisa que disse o Carlos Paulo e que é muito importante, que é a resistência é um fenómeno natural e inevitável. Tem 3,5 mil milhões de experiência adaptativa e de sobrevivência das bactérias, dos micro-organismos na Terra. E, portanto, o que acontece é que nós, com a forma como atuamos, amplificamos este fenómeno natural. E a maneira como nós decidimos relacionar-nos com estes fármacos, que são os antibióticos, estas armas terapêuticas fantásticas que nós temos, foi uma escolha nossa, a maneira como nós nos decidimos relacionar ao longo destes 70 ou 90 anos que sabemos utilizar os antibióticos de forma comercial. E isto criou estes fenómenos de amplificação. Mas assim como fizemos este caminho até agora, também sabemos que o caminho que fizemos não é o adequado, porque chegámos a esta situação em que estamos numa situação realmente de uma emergência, que temos que mudar rapidamente a forma de fazer, também temos a escolha de fazer um caminho diferente. E eu penso que é nisto que programas como o Programa Prioritário de Controlo de Infecção, que é um programa nacional e que existem no mundo inteiro, são essenciais para dar um enquadramento diferente à forma de fazer e desta maneira conseguirmos inverter esta tendência. Portanto, isto no fundo, a questão da multiresistência é uma questão que nos convoca a todos, convoca os profissionais de saúde, convoca as lideranças políticas, as lideranças das instituições, convoca a indústria e convoca
todos aqueles que nos fazem estas ferramentas que nós vamos poder utilizar para fazer diferente, convoca a educação com a literacia, não é? A melhoria da literacia para a saúde nestas questões dos antibióticos e da prevenção de infecção, e convoca os cidadãos. Portanto, há toda uma abrangência para que nós possamos mudar este paradigma em que estamos. E, obviamente, o diagnóstico é pedra basilar. E é o diagnóstico clínico, com os exames complementares de diagnóstico fidedignos e atempados, que nos podem fazer chegar estas novas ferramentas e a microbiologia clássica, não é? Porque essa continua a ser o gold standard, que nos vai permitir inverter esta tendência que estamos, autodestrutiva quase, em que estamos e que neste momento temos em risco a medicina como nós a conhecemos. Porque nós só podemos praticar esta medicina moderna se tivermos antibióticos. Não podemos fazer grandes imunossupressões, grandes cirurgias, não podemos fazer esta medicina que praticamos se não tivermos esta arma terapêutica. Temos que inverter esta tendência fazendo de forma diferente. Portanto, o que está a dizer é, e aliás estou-me a lembrar de uma conversa que ontem tive com o professor José Artur Paiva, o que nós estamos a precisar mesmo, ou o que a saúde está mesmo a precisar, é de uma mudança de comportamento, não do utente, não apenas do utente, mas particularmente do médico e do profissional de saúde. Dr. Carlos Paulos. Sim, de facto, nós temos que mudar comportamentos e a mudança de comportamento é um dos maiores desafios que existem. Curiosamente, existem umas chamadas dimensões de Ofsted que comparam os vários países. E, curiosamente, Portugal tem duas dimensões muito interessantes do ponto de vista da prescrição, que se aplicam à prescrição de antibióticos. Uma das dimensões é o medo da incerteza, ou melhor, o evitar a incerteza, aquilo que é chamado uncertainty avoidance. E, portanto, nós jogamos pelo seguro. Em termos de prescrição antibiótica, o que é que isto significa? Significa que se eu tenho dúvida, por exemplo, se estou perante uma situação possivelmente gripal, eu tenho dúvida, tenho medo que o doente possa ter uma sobreinfecção bacteriana, tipicamente pode haver uma tendência para jogar pelo seguro e prescrever antibiótico. E isto não é nada correto. Claro que aí temos já um papel importante, portanto, do diagnóstico laboratorial, mais numa perspectiva, como disse o professor José Artur Paiva, de distinguir probabilisticamente se é bacteriano ou viral. A outra dimensão de Ofsted tem a ver com, portanto, o olhar para o futuro, ou seja, uma orientação para o futuro. Nós tendemos, portanto, somos o país, comparativamente com outros países da Europa, somos um dos países, ou mesmo o país, com menor orientação para o futuro. O que é que isto quer dizer em termos de prescrição antibiótica? Que nós, perante um doente, perante uma situação concreta, poderemos ter uma tendência para usar todas as armas que temos naquele momento para resolver o problema atual, esquecendo o impacto ecológico que os antibióticos têm, nomeadamente na emergência de resistências. Portanto, combinando estas duas dimensões culturais da Ofsted, portanto, por um lado, o evitar a incerteza, onde somos campeões, somos os campeões. Portanto, estamos em primeiro lugar, à frente da Grécia, já agora. E, ao contrário, portanto, pensar no futuro, long-term orientation. Portanto, estas duas situações, de facto, combinadas, fazem com que tenhamos uma atitude defensiva e portanto, uma prescrição para além do que deveria ser. Portanto, esta mudança de comportamento, de facto, leva-nos a um esforço grande, a desafios grandes, e esses desafios estão em curso, têm estado em curso. O Programa Nacional da Direção-Geral de Saúde tem abrangido esse desidrato. Por outro lado, o comportamento também, como disse a doutora Dulce Pascoalinho, o comportamento também pode ser modificado se nós tivermos segurança, e essa segurança resulta
depois de termos feito um diagnóstico clínico, como o professor José Artur Paiva disse, e eu reforço, de facto, é o mais importante. Nós temos que entrar com elementos clínico-epidemiológicos antes de entrarmos com aspectos laboratoriais, nomeadamente microbiológicos, mas uma vez tendo uma probabilidade de termos uma infecção bacteriana, de facto, os métodos laboratoriais podem nos ajudar a modificar o comportamento. Portanto, perante resultados concretos e mais atempados, nós podemos e devemos mudar a prescrição que eventualmente tenha sido começada de uma forma, portanto, empírica. Obrigada, doutor. Enquanto estava a ouvir, o doutor Carlos Paulo estava aqui a pensar numa coisa que é, quer dizer, segundo, se eu estou certa, os últimos dados que existem em relação à prescrição de antibióticos, há cada vez menos prescrição de antibiótico nos hospitais, mas a prescrição dos antibióticos nos cuidados primários, unidades de saúde familiar, enfim, nos centros de saúde, continua a ter um grande volume. A pergunta que eu faço ao professor José Artur Paiva é: já há alguns países, por exemplo, estou-me a lembrar da República Checa e julgo que a Irlanda também, em que têm os testes rápidos nos centros de saúde, nos cuidados primários e até em alguns médicos que, enfim, têm convenções, são médicos privados e têm convenções com os serviços de saúde, para avaliar, quando lá chega o utente com febre, com dor de garganta, saber se aquilo que ele tem é viral ou é bacteriano e para impedir, enfim, que de uma forma defensiva, como dizia há bocado o Dr. Carlos Paulo e julgo que era a doutora Catarina, se prescreva antibiótico. Porquê que em Portugal os nossos centros de saúde não têm esses testes? Eu não sei se estou errado ou não, mas o que eu li é que era uma coisa muito rápida, uma espécie de uma zaragatoa, e que em minutos indica ao médico se está perante uma infecção viral ou uma infecção bacteriana. Muito obrigado pela pergunta. Deixe-me só ir tocar o assunto anterior da sua primeira pergunta para dizer que é importante que esse algoritmo de avaliação de estado de portador das tais do MRSA e das KPC, vamos dizer assim, de uma forma mais técnica, e até de outras formas, de outras carbapnemases, não se esgote na admissão, isto é, se continua ao longo do internamento, porque o doente pode adquirir esse estado de portador durante o internamento e, portanto, exatamente como fazemos para o SARS-CoV-2, em que fazemos o teste da admissão e quem é negativo também temos um programa de rastreio sucessivo dentro do hospital, que pode ser mais apertado ou menos apertado conforme o momento epidemiológico da infecção. Para este aspecto é também absolutamente necessário, e mais do que o teste, é o algoritmo que abarca o teste, isto é, o que fazemos ao doente. Indo à sua pergunta, que também é muito relevante, eu tenho uma amizade enorme pelo Carlos Paulo e tenho a felicidade de saber que ela é mútua, portanto como sabem, eu estou muito mais à vontade para contrariar os amigos do que os não amigos. Mas o Carlos traçou um cenário que me parece demasiado canoniano na sua parte não passional, digamos assim, porque os dados que eu tenho são que os dados que eu tenho, que aliás são os dados oficiais portugueses, como calculam, não podia ser de outra maneira, é que no ambulatório decresceu significativamente nos últimos anos a prescrição global de antibióticos, e de que nos agentes em que nós mais enfocamos a atenção, porque eram sobreutilizados, e Portugal era o segundo país mais consumidor, que são as quinolonas, os médicos portugueses receitam menos quinolonas em 69% em 6 anos. Eu acho que este resultado é espetacular. E reparem, o nosso objetivo não é deixar de prescrever quinolonas, porque as quinolonas continuam a ter indicação em algumas infecções. Portanto, reduzir 69% em 6 anos quer dizer que a prescrição, diria eu, melhorou. É claro que nós não podemos dizer melhorar ou piorar, podemos reduzir ou aumentar, porque nos faltam ferramentas e depois podemos falar um pouco disso. Reparem, de 2019 para 2020, a prescrição de antibióticos em Portugal, na comunidade, reduziu 23%. E na Europa reduziu 18%, portanto reduziu mais em Portugal do que na Europa.
De 20 para 21, reduziu 4,5% em Portugal, e na Europa manteve-se mais ou menos estável. Portanto, eu não creio que o percurso... E reparem, e agora dizer convosco, e nós tínhamos mais obrigação de melhorar, porque estávamos num patamar, em 2013, 2012, entre os 5, 6 países mais prescritores de antibióticos no ambulatório. Onde é que estamos agora? Estamos abaixo da média europeia. Portanto, eu acho muito importante trabalharmos a questão do antibiótico em termos da sua indução. Indução é capaz de não ser o melhor termo, talvez seleção de micro-organismos resistentes. Mas, por amor de Deus, não esqueçamos que há 7, 8 outros determinantes de resistências antimicrobianas para além do uso de antibióticos, e que muitos deles têm a ver, nomeadamente, com estrutura, infraestrutura, rácio de profissionais, investimento em saúde. Há uma série de outros fatores nos quais temos que pensar, porque este monolitismo de raciocínio não é cientificamente exato. Portanto, o percurso no ambulatório é um percurso fortemente ganhador, e não há nada mais desmotivador do que não salientar um percurso bom. E, portanto, a mensagem é: obrigado e parabéns aos papeciras locais e aos papeciras regionais, a todas as pessoas, para além destes grupos, que fizeram stewardship de antibióticos, e a todos aqueles que estão a prescrever antibióticos. Olha, e ao trabalho que fazemos com os nossos alunos das faculdades de medicina, que nos dizem, ainda publicamos há 2, 3 anos isso, que nos dizem que acham muito importante saber sobre antibióticos e sobre infecção e microbiologia, e que precisam de saber mais. Portanto, eu não creio que estejamos assim num mundo tão apocalíptico como o Carlos disse, mas só para nos dar temas de debate, que eu sei muito bem que ele também acha que não estamos propriamente no gama da nossa existência. Professor José Artur Paiva, então deixe-me lá insistir uma coisa. Já percebi que a informação, enfim, que a sensibilidade que eu tinha estava errada. Portanto, está a dizer que no ambulatório tem diminuído muito a prescrição de antibióticos, mas eu continuo a fazer-lhe a mesma pergunta. Porquê que aqueles testes de diagnóstico rápido que outros países já têm, se calhar é aqui uma insistência de uma jornalista popularucha, não sei, mas porquê que os centros de saúde, e enfim, porquê que os médicos de família, porque do pouco tempo que têm para ver os doentes, se calhar seriam muito auxiliados se tivessem estes testes rápidos nos centros de saúde? A doutora Dulce Salcedas sabe que eu acho que o substantivo se lhe ajusta muito bem, o jornalista, mas o adjetivo não se ajusta minimamente. Pelo contrário. É uma pergunta importante. Eu responderia à pergunta assim: essa estratégia deu resultados positivos em vários países. Eu salientava até mais do que a República Checa deu resultados positivos num país que tem um padrão de prescrição muito semelhante ao nosso. Os gráficos do relatório da OCDE de 2018 indicam isso muito bem, que é a França. A França fez também uma introdução significativa desses testes e houve um efeito positivo. E eu vejo virtualidades nessa introdução, isto é, eu vejo como potencialmente positiva essa introdução, mas se me perguntar assim, creio que é a pergunta que eu tenho obrigação de responder: porquê que a DGS não põe isso como norma e não faz uma recomendação muito clara nesse sentido? E eu respondo-lhe porquê. Porque nós não temos uma evidência muito grande, por carência de dados, também não temos evidência do contrário, que seja esse um fator significativo da má prescrição de antibióticos. E já agora deixe-me dizer qual é o nosso caminho, e até para ele ser criticado. Nós estamos a tentar, no início do próximo ano, constituir em parceria com a SPMS a possibilidade de fazer uma coisa que não conseguimos e que é horrível. Isso é que é um atraso civilizacional enorme, que é juntar diagnóstico de infecção com prescrição de antibióticos. Como a doutora Dulce sabe, a prescrição antibiótica agora é feita eletronicamente, pelas plataformas de prescrição eletrónica, não é? Ora, se o médico tiver que dizer para que infecção é que está a prescrever o antibiótico, nós podemos fazer análise de qualidade. Nós podemos dizer, olha, foi bem prescrito ou mal prescrito, e identificar se em infecções de vias aéreas superiores
que é o caso do teste, há uma sobreutilização ou não. E até podemos fazer mais quando conseguirmos isso, que é induzir o médico na boa prescrição. Isto é, a própria plataforma ter as recomendações da DGS e tornar fácil prescrever o antibiótico certo e errado e difícil prescrever o antibiótico errado. Portanto, nós temos esperança de conseguir, no primeiro semestre do próximo ano, modificar a plataforma de prescrição eletrónica nesse sentido, e se aí identificarmos que a prescrição antibiótica é exagerada nas infecções das vias aéreas superiores, é muito provável que recomendemos essa estratégia de que está a falar. Como diretiva para todos os cuidados primários? Peço desculpa que não ouvi. Está a falar na recomendação. O que eu lhe estava a perguntar era como diretiva para os cuidados primários. Sim, quer dizer, repare, se é norma ou orientação, depois tem que ser consensualizado e debatido dentro da Direção-Geral de Saúde e ouvindo todos os colegas, e nomeadamente quem trabalha nesta área. Mas uma recomendação faria sentido se identificarmos que há sobreprescrição nesta área, coisa que só podemos fazer depois do tal desenvolvimento do trabalho de que lhe falei. Parecia-me que a doutora Dulce... Exatamente, doutora. Eu queria só complementar aqui com uma coisa que tem a ver com o que o professor disse, que era o patamar de onde nós passamos, e essa é a experiência que nós temos aqui na Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, porque como somos uma unidade local de saúde, a estrutura de controle de infecção abarca hospital e cuidados de saúde primários, portanto a nossa estratégia de stewardship, a nossa estratégia de abarcar estas mudanças de fazer em termos de melhoria da prescrição antibiótica e diminuição das resistências abarca cuidados hospitalares e cuidados de saúde primários, e nós realmente tínhamos partido de um patamar muito, muito alto em termos de prescrição, de volume e de qualidade de prescrição, nomeadamente a utilização de quinolonas, que fazia com que, como foi dito, tínhamos a obrigação de descer mais do que os outros, não é? Mas dito isto, de entrada, de uma forma generalizada e tendo conseguido fazer essa grande redução em termos de volume, para continuarmos a prosseguir um bom caminho e um caminho de qualidade, temos que fazer este tal match com o diagnóstico, que nós não vamos continuar a conseguir reduzir estes volumes sem entrarmos agora pela área da qualidade da prescrição. E então aí sim nós vamos conseguir fazer uma redução do volume de prescrição, sabendo que estamos a dar os antibióticos aos doentes que realmente precisam deles. Portanto, a utilização de forma completamente adequada. Eu diria que aqui há espaço, e voltando à sua questão do point of care e da utilização de testes point of care, por exemplo, quando nós estamos a falar de coisas simples, nós temos que saber selecionar muito bem, porque nós necessitamos de testes que são sensíveis, que são específicos, mas que sabemos qual é o enquadramento que vamos ter e quais são as entidades em que os vamos utilizar, de maneira a que o seu valor preditivo positivo e preditivo negativo sejam válidos. Ou seja, nós sabemos que aquilo realmente nos orienta de acordo com a prescrição, que é a prescrição adequada. Por exemplo, utilização de teste de antigénio para pesquisa do streptococo do grupo A na amigdalite da criança e do adolescente. É relativamente fácil de aplicar em cuidados de saúde primários e obriga a um diagnóstico clínico prévio, como dizia o professor José Artur, é para ser utilizado naquelas circunstâncias que são as circunstâncias em que existe dúvida diagnóstica entre infecção viral e infecção bacteriana. Ora, aqui está uma coisa que nós podemos utilizar na prática clínica com este tipo de metodologia. Agora, isto tem que ser muito bem enquadrado, temos que ter dados que nos dizem que esta utilização é realmente uma mais-valia e não é de forma massificada. Tem que ser estudado, enquadrado, as realidades têm que ser bem estudadas para podermos aplicar de forma correta e acrescentar valor. Mas quando diz que tem que ser mesmo uma mais-valia, quer dizer que hoje em dia, quando se pensam no contributo destes testes, destes análises, eles ainda não há conhecimento ainda de que são uma mais-valia? Não percebi, desculpa. É mais complexo, ou seja, isto é uma ferramenta, certo? São ferramentas, como já dissemos até agora, são ferramentas complementares de diagnóstico, certo? Auxiliares de diagnóstico. Os testes complementares de diagnóstico. Portanto, primeiro tem que haver uma boa qualidade diagnóstica, uma boa qualidade diagnóstica clínica,
não é? Depois, as ferramentas em si têm que ser muito boas, elas têm que ter boa especificidade em termos técnicos, ou seja, o teste diagnóstico tem que ser um teste diagnóstico de qualidade, com especificidade, com sensibilidade, que sabemos que aplicado naquela circunstância clínica, naquela entidade ou naquele síndrome, me dá realmente um resultado fidedigno para que aquilo não é um falso positivo ou não é um falso negativo, porque me pode estar a dar uma má orientação em termos da minha prescrição antibiótica a posteriori. Tem que ser custo e eficaz, não é? Temos que ter a questão dos custos aqui também englobada, e depois temos que ter uma coisa que nós não temos também muitas vezes a nível dos cuidados de saúde primários, eu falo estando numa entidade do Alentejo, que são equipas estáveis. Se eu não tiver equipas estáveis nos meus cuidados de saúde primários, é muito difícil implementar este tipo de fluxos, não é? Em que as pessoas todas as peças do puzzle têm que encaixar de forma correta, aquelas pessoas têm que saber como é que colhem aquelas amostras, aquelas pessoas têm que saber como é que aquilo se processa, aquelas pessoas têm que saber quais são os enviesamentos que podem ter naquele resultado. Parecendo simples, e em algumas circunstâncias sendo simples, portanto temos que ir às coisas mais simples para poder aplicar, não é assim tão simples, não é assim tão linear. Portanto, doutora... tem várias peças do puzzle para ser eficaz. Doutora Catarina, estava a vê-la e estava a vê-la abanar a cabeça, dizendo que sim, ao que a doutora Dulce estava a dizer. Completamente. Primeiro queria apegar um bocadinho da conversa do professor Artur Paiva e dizer de facto que é um mérito vermos, consoante os dados que estão agora publicados, de facto uma diminuição muito considerável da prescrição das fluoroquinolonas a nível de ambulatório. Eu acho que isto foi de facto um grande ganho nos últimos 7, 8 anos. Mas, de facto, nesta diminuição da prescrição, importa muito falar, como já foi aqui debatido, nestes programas de formação contínua, certo? Nós temos que atuar diretamente junto dos profissionais. Portanto, é uma boa da parte desta diminuição da prescrição, da má prescrição, se assim quiser dizer, tem a ver com a formação contínua, chegar aos profissionais e mais a nível de cuidados primários, não é? Porque a nível dos centros hospitalares, com esta introdução dos controlos de infecção, dos programas de vigilância, que são mais fáceis de lá chegar, conseguimos fazer um controle, se quiser, mais massificado. O problema vem, de facto, quando estamos a falar nas unidades de saúde locais, por exemplo, como a doutora Dulce trabalha, que é uma realidade completamente diferente dos grandes centros hospitalares. Nestas unidades de saúde locais, do facto, o trabalho que se tem junto das unidades de cuidados de saúde primários é muito importante e, de facto, intervém muito esta formação contínua e estamos junto dos profissionais. Quando caímos nestes testes de identificação rápida, que sejam fáceis de executar à cabeça do doente, de facto, é como a doutora Dulce diz, os profissionais têm que ser ensinados, as equipas não podem ser demasiadamente rotativas, porque não perde-se a facilidade de execução do teste. Nós queremos é que o teste seja executado sempre ou quase sempre da mesma maneira, de modo a garantir os resultados o mais fiáveis possíveis, e de facto não é assim tão fácil como isso introduzir testes point of care antes de termos as condições todas ideais para o fazer. Portanto, bons profissionais de saúde, mas equipas fixas, coesas, pouco rotativas, sejam testes fáceis de fazer, execuíveis, com elevadas taxas de sensibilidade e que diagnostiquem aquela situação precisa. Portanto, não podemos fazer um teste para uma infecção respiratória superior quando o doente não tem uma infecção respiratória superior. É isso que a doutora Dulce estava a dizer, não é? Temos que ter testes específicos para aquela situação clínica específica, senão não faz sentido absolutamente nenhum. Portanto, isto tudo realmente são várias peças de um puzzle que não é fácil conjugar e, portanto, só de muito trabalho dos profissionais em conjunto, principalmente junto dos profissionais das unidades de cuidados de saúde primários, que de facto estão um bocadinho arredados dos grandes centros hospitalares, não é? Parece que estão em muitos centros afastados de uma realidade que às vezes temos mais acesso a metodologias e testes e meios complementares, mas é muito importante estas unidades de cuidados de saúde primários com as tais equipas coesas e com a avaliação da tal qualidade. Nós queremos os testes que tenham o maior desempenho para aquelas situações específicas. Eu acho que isso é extremamente importante. Não podemos massificar só por sim, não é? Temos que massificar, temos que selecionar em situações específicas. Eu acho que isso é extremamente importante.
E pegando no que disse o Dr. Carlos Paulos, o ideal, quer dizer, a situação ideal não acontece hoje em dia porque por uma questão meramente economicista? Eu penso que não é por uma questão economicista. Eu queria só voltar um bocadinho atrás, porque estive a ouvir todos com muita atenção e penso que estamos todos em absoluta sintonia, ou seja, a questão do diagnóstico clínico é fundamental. O diagnóstico clínico deve ser complementado, quando necessário, como o próprio nome indica, por meios complementares, que têm realmente custos, cuja relação benefício-custo tem que ser ponderada caso a caso e não pode ser, digamos, transposta de forma completamente simples de uns contextos para outros. E que, de facto, nós temos que conhecer melhor o como prescrevemos, e os passos que estão a tentar ser dados a nível do ambulatório são passos extremamente importantes. De facto, é de louvar esta nossa evolução, e esta evolução é resultante de um trabalho de todos, começando num programa nacional e depois a nível local e a nível regional. Eu apenas mencionei as nossas características como sociedade, como cultura, que poderiam ser mais, digamos, desafiadoras, e os resultados mostram que perante um desafio maior conseguimos melhores resultados, de facto, do que muitos países que não o conseguiram. Portanto, e que de facto também a resistência antibiótica, não é, resulta de muitos outros fatores, como o professor José Artur Paiva referiu. Por exemplo, uma das questões tem a ver com o ambiente, com as estruturas, com as condições ambientais das unidades de saúde, em particular dos hospitais, onde muitas destas bactérias se tornam endémicas, porque elas residem nas próprias estruturas hospitalares e porque as questões relacionadas com a higienização são muito complexas e também são um outro desafio muito importante. De facto, tudo isto não tem unicamente a ver com a prescrição e a qualidade da prescrição, mas tem que ser encarado de uma perspectiva muito mais ampla. De facto, estes testes rápidos no point of care, e voltando à pergunta, têm que ser devidamente enquadrados. Obviamente que se em uso têm que ser devidamente submetidos a uma orientação normativa, e o seu papel pode ser um papel complementar numa estratégia maior, que começa, como o professor José Artur Paiva disse, na formação dos médicos, na formação dos profissionais de saúde de um modo geral, porque não são só os médicos, os farmacêuticos também, e até os enfermeiros têm um papel importante na antibiotic stewardship, mas podem vir a ser um complemento importante, como se demonstrou em alguns países, como o professor José Artur Paiva referiu, e a Dulce também, devidamente enquadrados e com uma pré-avaliação que é de todo desejável e que não temos ainda de uma forma clara para o nosso país. Mas acha que devíamos ter? Depende do contexto e poderá, de facto, ser uma mais-valia se enquadrados numa perspectiva muito mais ampla, que implica formação, porque se houver muita formação e houver sensibilização e houver melhoria da acuidade diagnóstica clínica, a utilização destes testes pode ficar por si só já reduzida a situações que são aquelas que verdadeiramente importam, que são situações de dúvida clínica, porque não podem, como a Dulce disse, ser encarados como uma panaceia de utilização universal, porque isso é destrutivo também do ponto de vista económico e não é vantajoso do ponto de vista clínico. Não sei se responde. Sim, respondeu. Eu agora voltava a dizer, eu julgo que há várias pessoas que nos estão a ver e a ouvir, e eu insisto em dizer que podem fazer perguntas,
no campo superior do vosso computador, do vosso telemóvel, enfim, onde quer que estejam ou com o qual estejam a ouvir-nos, podem fazer perguntas. Eu já tenho aqui algumas. E eu fazia uma pergunta até ao professor José Artur Paiva. Há aqui uma senhora que se chama Joana e que põe que amostras costumam utilizar para realizar os testes rápidos, portanto é uma profissional de saúde, e pergunta porquê pensar que Portugal tem tantas infecções causadas por bactérias multiresistentes, porquê que Portugal tem tantas infecções causadas por bactérias multiresistentes relativamente a outros países europeus? A primeira pergunta é muito difícil, porque quer dizer, o espécimen e a técnica que usamos depende do enquadramento e da situação em que estamos a falar. Aqui neste caso específico das amigdalites faringites, portanto, utiliza-se uma zaragatoa da área, digamos assim, mas reparem, por exemplo, para aquilo que eu estava a falar dos Staphylococcus aureus, saber se é portador ou não, é uma zaragatoa nasal, o exame, a metodologia de colheita que é utilizada, e depois o teste pode ser também mais rápido ou mais lento, dependendo até de condicionalismos económico-financeiros. E depois, na questão dos portadores, das tais Klebsielas, das tais, eu diria assim, das únicas resistências que estão a crescer em Portugal, que são essas enterobacterales, isto é, estas bactérias que vivem connosco normalmente, nomeadamente no nosso tubo digestivo, e que estão a ficar à escala mundial resistente aos antibióticos chamados de terceira linha, aí é uma zaragatoa retal. Portanto, depende do objetivo, depende da zona onde existem mais as tais micro-organismos, portanto, mas são sempre metodologias que eu diria minimamente invasivas, não é? Portanto, zaragatoas e os testes, a maior parte das vezes são PCR, são rápidos, embora, como já foi dito pelos colegas, haja outro tipo de métodos que também podem ser usados. A segunda... Sim, diga. Porque é que Portugal... Dirigi-me à segunda pergunta, não é? A segunda pergunta, porque é que em Portugal... Essa pergunta é muito difícil. Eu tenho passado uma boa parte da vida a refletir nisso, mas não sei ainda se encontrei... Se calhar a razão por me continuo a dedicar a isso é porque ainda não encontrei uma resposta completa. Se tivesse encontrado uma resposta, tínhamos todos embora, não é? Olha, eu não lhe sei, há uma coisa que queria salientar. Eu estava muito convencido, e ainda estou, aliás, para usar uma forma mais científica, nós publicamos um paper recentemente, o PubSira DGS, em colaboração com o Infarmed, em que procuramos estudar à escala da OCDE, porque cada país tem níveis de resistências diferentes. Procuramos estudar dentro dos próprios relatórios da OCDE, portanto, dados oficiais, quais eram os determinantes que estavam associados às resistências. E confirmamos que nós temos estado aqui a debater, a utilização de antimicrobianos, de antibióticos, nomeadamente, sobretudo em ambulatório, está associada, se bem que não de forma linear, à taxa de resistências nos vários países. E, portanto, isso dá-nos uma matéria para atuar, e é o que estamos aqui a discutir. Precisamos só dar antibióticos a quem realmente beneficia deles, e não a outrem. Okay? Mas encontramos outro determinante muito interessante, que é o PIB dedicado à saúde. Portanto, o PIB, quanto mais baixo o PIB dedicado à saúde nos vários países da OCDE, maior a taxa de resistência nos países. Porque mais antibióticos se prescrevem. É muito... Lá está. Não há essa associação, já não se verifica. Essa associação já não se verifica. Portanto, o que é que eu quero dizer? Se meter em análise multivariada a prescrição de antibióticos e o PIB dedicado à saúde, o PIB público dedicado à saúde, o PIB continua a ter relação significativa, isto é, não é apagado pela relação antibióticos-resistências.
portanto, continua a ser estatisticamente significativo. Tem um valor independente, se quiser para usar um termo estatístico. Porquê? E é muito curioso, porque repare, quanto maior o investimento privado em saúde, mais resistências também. Quando eu digo investimento privado, estou a falar do out of pocket, aquilo que nós pagamos, aquilo que o cidadão paga diretamente ao sistema de saúde. Esse paper está publicado na Antibiotics, portanto foi um paper bem acolhido, uma revista de forte impacto. Eu acho que nos remete para raciocínios que são especulativos, mas que vale a pena traçar e que eu há bocadinho já aflorei aqui. Esta questão do PIB em saúde tem a ver em pensarmos como é que está a nossa orçamentação de saúde e como é que está o nosso investimento em saúde e como é que isso se traduz do ponto de vista de infraestrutura, de recursos humanos, de rácio enfermeiros doentes e médicos doentes, de qualidade e modernidade infraestrutural, das paredes, do chão, das camas, da proximidade dos doentes, do número de casas de banho que as enfermarias têm, que são frequentadas por doentes, do número de doentes em cada enfermaria, do número de quartos de isolamento que o hospital tem. Se nós pensarmos nestas variáveis, Portugal não está bem. Eu vou-vos dar a minha opinião, está pior do que na questão do uso de antibióticos. E é esta coisa de despegar às vezes do diagnóstico rápido e do uso de antibióticos e ter uma visão mais gestáltica, mais larga, é importante. E se calhar o out of pocket privado na saúde refere só que a pessoa procura outras alternativas a um sistema que não tem, pode ter a qualidade clínica, mas não a comodidade e a infraestrutura que as pessoas procuram. Portanto, eu julgo que este raciocínio é muito importante. Há muito mais para além do uso de antibióticos na questão das resistências. E isto, repare, é fácil, porque uma parte das resistências é endógena. Eu dou antibiótico e o meu microbioma altera-se. Altera-se para se proteger, para não morrer. Altera-se até perdendo competitividade. A esmagadora maioria das resistências tornam as bactérias menos ágeis e menos competitivas para a comida. De tal forma que o antibiótico vai-se embora e elas voltam à sua forma inicial o mais depressa possível, para voltar a ser ágeis. Portanto, mas para além desta questão do aparecimento endógeno, o pool de resistências decorre muito da transmissão doente a doente. Isto é, se um tiver um aparecimento endógeno da resistência, mas transmitir a 10, se quiser para dar uma imagem que agora todos falamos, se o RT de uma resistência for muito alto, o pool de resistências vai aumentar e não é por causa dos antibióticos, é por causa da transmissão e da ausência de controle da infecção ou de fraco controle da infecção. Daí que o Pepcira seja essas duas coisas juntas, seja controle de resistências, uso de antibióticos e controle de infecção e higiene das mãos. E, portanto, stewardship, aí o Carlos Paulo teve um slide muito feliz, portanto, antibiotic stewardship, o que reparem não é só formação, é formação e mudança comportamental, as duas coisas juntas, portanto, antibiotic stewardship, mas também, o que implica também diagnostic stewardship, evidentemente, já vimos como é central o diagnóstico, mas controle de infecção. Controle de infecção no sentido não só de prevenir as infecções, mas de prevenir a transmissão das bactérias resistentes. Eu acho que este lado PIB de saúde tem tudo a ver com este lado de transmissão. Eu tenho aqui mais duas perguntas, mas antes de passar, e as perguntas são quase todas, enfim, dirigidas ao professor José Artur Paiva, enfim, coordenador do programa, mas eu vou distribuí-las. E antes disso queria-vos fazer uma outra pergunta. E até à doutora Catarina, que é, este debate chama-se contributo de diagnóstico in vitro, eu tenho mesmo que fazer esta pergunta, que é, qual é de facto, e como microbiologista, e que acompanha todos os infecciologistas, todos os intensivistas do seu hospital, qual é de facto o papel deste tipo de diagnóstico, deste teste, no tratamento do doente?
Que é isso que eu acho que interessa a todos, não é? É verdade. Eu acho que nós estamos aqui a tratar de dois antípodas, vá. Eu acho que no meio desta conversa toda temos que estabelecer aqui 2 ou 3 pontos que eu acho que são fundamentais. Por um lado, nós temos o bolo da prevenção, não é? O bolo da prevenção com o controle da infecção, temos o bolo da prevenção com os programas de vigilância, não é? O Antibiotic Stewardship, o controle ambiental é extremamente importante dentro das nossas unidades hospitalares. Do outro lado, temos o rastreio dos surtos, que vive lado a lado com a prevenção. E este rastreio dos surtos, temos automaticamente dentro desta gaveta o quê? As rápidas detecção de mecanismos de resistência, que aquele professor Artur Paiva falava, não é? Para os genes de resistência não se transmitirem de doente para doente, e daí a importância das tais infraestruturas que já foram previamente tratadas neste controle da infecção. Portanto, como vocês podem ver, isto está tudo interligado. Nestes rastreios de surtos, o que é muito importante também dentro do hospital? Os registros epidemiológicos. Aqui a microbiologia está sempre a dar cartas, quer na rápida detecção, quer nos próprios registros epidemiológicos, para depois fazer a ponte e a fotografia das nossas unidades hospitalares. No que diz respeito ao outro lado do bolo, o tratamento das infecções, portanto, já não tem muito a ver com a prevenção e o rastreio de surtos, estamos agora a tratar as infecções. Isto é uma tríade, não é? Nós não podemos separar a tríade, todas elas vivem em conjunto: prevenção, rastreio e tratamento. Portanto, são 3 pontos super importantes. Cada um de nós, de facto, tem uma ação muito específica em cada um destes pontos, e, de facto, a microbiologia, para além de ajudar no rastreio de surtos, com as tecnologias rápidas, e que são técnicas com colheitas também muito simples, como o professor Artur Paiva disse, os rastreios dos Staphylococcus aureus meticilino-resistentes, os rastreios das enterobacteriáceas produtoras de carbapenemase, são rastreios cuja a recolha da amostra é relativamente simples para uma técnica com uma alta valia, que são as biologias moleculares ou métodos fenotípicos, que demoram mais tempo a dar o resultado, mas de facto com esta mais-valia dos rastreios de surtos. No tratamento, o diagnóstico rápido de facto é fundamental. O que é que aconteceu desde há uns anos a esta parte? Desde mais ou menos 2012, 2013, nós tivemos uma revolução na microbiologia convencional. Na microbiologia nós não podíamos fazer nada se não tivéssemos o crescimento da bactéria em cultura. E nós nunca conseguimos dar um resultado microbiológico antes das 48, 72 horas. Ora, isto a nível clínico é completamente impensável. Nós temos que fazer um ajuste empírico, nunca podemos fazer um ajuste dirigido, um tratamento dirigido. Com o surgir de novas metodologias, e a primeira que surge assim à cabeça de lista é a espectrometria de massa, que nos facilita a identificação muito rápida das tipos bacterianas, permite-nos já dirigir empiricamente o tratamento para algumas bactérias em cerca de meia hora a partir do momento em que elas crescem em cultura. Portanto, isto veio revolucionar completamente o paradigma do diagnóstico em microbiologia. Mas, e depois temos tudo o resto. Diga. Doutora, desculpe, é que a propósito eu fazia-lhe uma pergunta que enfim, foi feita por alguém que está a ver-nos, que a pergunta é: mas a utilização desses testes e dessas novidades em microbiologia é semelhante em todos os hospitais ou não? Neste momento, a grande maioria dos hospitais tem acesso àquela tecnologia mais rápida e que está mais difundida, nomeadamente a espectrometria de massa. Eu sei que ainda existem hospitais que não a têm, mas eu acho que é uma questão de tempo. Mas há muitos hospitais ainda que não têm esta tecnologia, precisam de uma identificação por interpretação de provas bioquímicas da bactéria, o que demora sempre de 12 a 18 horas a partir do momento em que elas estão em cultura. Isto é um delay, de facto, na identificação do micro-organismo infeccioso. Nem todos os hospitais têm, de facto, técnicas de biologia molecular rápidas que nos possam fazer identificação, quer de bactérias, quer de genes de resistência. Nós no nosso centro hospitalar, temos de facto a felicidade, se assim quiser, de termos portanto, ao dispor do clínico este tipo de metodologias. De facto, são metodologias que no nosso hospital estão massificadas, também por questões de necessidade, porque o centro hospitalar, de facto, é muito grande, temos muito número de internamentos, muitas camas, mas, de facto, nem todos os hospitais têm acesso a estas tecnologias e de facto, regionalmente, vêem-se grandes diferenças nestas abordagens, quer nos rastreios dos surtos, quer mesmo na identificação e na determinação dos testes de suscetibilidade aos antibióticos. Portanto, há várias diferenças regionais, de facto.
Doutora Dulce, e porquê estas diferenças? Porquê é que elas acontecem? E por falta de profissionais e recursos humanos? É por uma questão de sensibilidade? É por uma questão de dinheiro, de custo? É por muitas questões e por muitas razões, portanto, isto não é, já esta conversa ao longo da manhã, se há coisa que acho que nos mostrou é que nada disto é simples, não é? Exatamente. Que tudo isto tem muitos pontos e muitos pontos se tocam. A realidade do litoral alentejano, por exemplo, é completamente diferente da realidade do São João, ou do Santo António, ou de Santa Maria. E é uma realidade completamente diferente, até também em termos epidemiológicos e daquilo que é a nossa flora. E, portanto, aquilo que se aplica nos lugares e que até é custo-efetivo e que parece ter interesse num determinado contexto, poderá não ter noutro. Por exemplo, quando há pouco o professor Zé Artur Paiva falava de fazermos os rastreios sucessivos dos doentes durante os internamentos, eu acho que isso também tem que ser muito enquadrado com aquilo que é a epidemiologia do local, e daí o facto de ser muito importante desenhar o algoritmo de como é que se vai fazer estes rastreios sucessivos. Porque a minha carta microbiológica, portanto a minha vigilância epidemiológica, aquilo que é a minha flora local, é completamente diferente da flora local de São João, de Santo António, de Santa Maria, do Beatriz Ângelo, do Zuc. Portanto, as coisas têm que ser enquadradas e pensadas localmente. E depois temos estruturas diferentes, e como diziam também, um dos determinantes é a possibilidade de fazer as coisas de forma diferente consoante a estrutura física que nós temos. Eu, por exemplo, terei mais quartos individuais e mais possibilidade de colocar os doentes em quarto individual e com casas de banho individuais do que muitos outros hospitais. Eu tenho uma estrutura mais recente, o meu hospital é um hospital relativamente novo, é um hospital novo, portanto tem em termos estruturais outras condições que me permitiram, agarrando em termos de controle de infecção quase desde o início, portanto há uma cultura de controle de infecção e de organização. Neste momento eu posso dizer que há uma cultura organizacional de controle de infecção e de utilização de antibióticos que foi quase desde o início desta estrutura física hospitalar. A ULS vem mais tarde, a construção ULS. Portanto, há muitos fatores que determinam isto. A utilização destas técnicas de diagnóstico, como estava a dizer a Catarina, por exemplo, nós não temos a espectrometria de massa, não temos uma Auditof, temos a utilização de PCRs em tempo real. Tem a ver também com os custos associados à tecnologia e as mais-valias que nós podemos retirar delas consoante a nossa realidade local. E, portanto, tudo tem que ter um enquadramento. Claro que eu adorava ter uma Auditof. Quem é que não adorava ter? Todos queríamos ter um Auditof. Mas provavelmente vamos ter que ver temos que ver até este momento, tivemos que ver o que é que melhor se enquadrava para a nossa realidade. Portanto, no fundo, tudo isto concorre. Nós temos o tal percurso, temos que prevenir as infecções, porque se nós prevenirmos as infecções não fazemos antibióticos, certo? Não precisamos tratar, não utilizamos os antibióticos. Quando temos que os utilizar de forma correta e tentando selecionar aqueles que são os que têm menos efeitos ecológicos. Para isto, estas tecnologias muito rápidas também são também muito importantes naquilo que é o histórico que nós temos do doente para tomar a decisão da terapêutica empírica e da adequação da terapêutica dirigida. Eu trabalho em cuidados intensivos e para mim a rapidez é muito importante. Porque os meus doentes são doentes graves e precisam de uma intervenção rápida. Se eu tiver acesso a uma série de testes que me dizem que aqueles doentes não são portadores de bactérias multiresistentes, eu provavelmente vou escolher de outra forma a minha terapêutica empírica, ou vou descalar, ou vou retirar, ou vou não iniciar determinado tipo de antibióticos, de uma forma muito mais segura e muito mais informada. Ou seja, o diagnóstico tem que ser um diagnóstico específico e atempado. E o atempado, sensível, específico e atempado. E o atempado, agora já estamos a falar de tratamento, de terapêutica, depende também da gravidade do nosso doente, depende da gravidade da situação clínica que nós temos à nossa frente. E estas metodologias rápidas são os auxiliares preciosos nestas situações em que nós temos que decidir muito rápido. Muito obrigada. Nós estamos quase em cima. Aliás, eu acho que nos faltam 2 minutos, mas eu vou pedir muito rapidamente ao professor José Artur Paiva, ao Dr. Carlos Paulo, à doutora Catarina e à doutora Dulce,
que terminem assim, mas muito sintéticos. Dr. Carlos Paulos. Bem, eu penso que fica claro daqui que o mais importante, sendo o diagnóstico clínico, tem um complemento, tem uma oportunidade muito grande de ser complementada por novas metodologias de diagnóstico que, como disse a doutora Dulce Pascoalinho, têm que ser adaptadas à situação clínica do doente e, como disse o professor José Artur Paiva, também ao contexto epidemiológico. Ou seja, as situações têm que ser vistas caso a caso e numa perspectiva muito construtiva e muito racional. Professor José Artur. Olha, eu talvez desse como mensagens finais o seguinte: não se esqueçam que prevenir infecções é o mais importante e que se há coisa que a Covid-19 nos deixa como legado é que isso é uma responsabilidade de todos e não apenas dos profissionais de saúde. A higiene das mãos, o distanciamento quando estamos doentes com patologia infecciosa, o arejamento dos espaços passaram a ser algo que diz respeito a todos nós e que só é efetivo se assim for. A segunda nota é que a melhor maneira de sair de uma atitude defensiva de prescrição é termos um sistema, um modelo de saúde que haja grande partilha entre o doente e o seu médico assistente. Isto é, que não frequenta a urgência, que não frequenta áreas do one touch, de SAPs e de urgências, e que o médico só vê o doente uma vez e nunca o viu antes. O fortalecimento do relacionamento médico-assistente-doente, permitindo uma observação e um contacto. Olha, não vou receitar antibiótico porque não estou convencido que precise, mas amanhã falamos novamente. Este relacionamento continuado retira a medicina numa atitude defensiva. Mais uma vez, o modelo é mais importante do que tudo. E o terceiro é, quando prescrevemos antibióticos, nós podemos melhorar o tempo, como foi dito, de terapêutica empírica. Isto é, quando temos a sorte de encontrar um agente, o que não acontece na maioria das situações, nós queremos encontrá-lo mais rapidamente do que agora. E, portanto, estas metodologias mais rápidas, se incluídas num algoritmo de tratamento e de análise adequado e de conhecimento de todos, e com as estruturas a concorrerem para a sua utilização adequada, por exemplo, estas tecnologias que a doutora Catarina falou, não é só para a tecnologia no laboratório, é preciso mudar a gestão de recursos humanos e os seus horários para que elas sejam realmente efetivas ao serviço do hospital. Se assim for, essa pode ser uma metodologia adicional. Doutora Catarina? 4 coisas para concluir aqui esta moderação de mesa. A importância do diagnóstico microbiológico como complementar, de facto, na decisão clínica, rápida, espetacularmente para ajudar o clínico, espetacularmente para ajudar o doente, que é o que nós queremos, não é? Ajudar os nossos doentes, ajudar a nossa população. Segunda coisa, usar racionalmente os antibióticos, garantir de facto que os antibióticos são bem usados, adequado a cada situação específica, que isso também foi sublinhado pelo professor Artur Paiva, eu acho que é uma das conclusões majores que devemos tirar desta conversa. Há uma coisa muito importante, é que devemos monitorizar as resistências, devemos ter os nossos estudos epidemiológicos bem documentados e depois usar esses dados sobre toda a população e tentar de facto que os antibióticos sejam usados racionalmente. E depois deixar aqui um desafio, se calhar para um próximo webinar que possamos fazer, é que isto estamos a falar a nível de saúde populacional, mas depois há outros pontos que também são importantes. O que é que se passa na saúde animal? A prescrição de antibióticos, será que é mais correta? Isso também influencia, de facto, as resistências antimicrobianas na população humana. Portanto, são pontos que também podemos discutir depois de uma próxima vez. E a proteção do ambiente, os resíduos, como é que eles são eliminados, onde é que eles são eliminados, são eliminados esses resíduos com antibióticos, com substâncias que possam influenciar de algum modo a aquisição de bactérias multiresistentes pela população em si. Portanto, daqui deste webinar e desta conversa, o uso racional de antibióticos de facto é o ponto importante, mas há muito mais para tratar além destas questões que é um bom repto para lançar num novo desafio. Doutora Dulce Pascoalinho.
Eu gostava de terminar voltando outra vez a dizer aquilo que tinha já dito há bocadinho, que é, estamos todos convocados e todos somos precisos a todos os níveis para conseguirmos chegar a bom porto nesta inversão desta tendência. Mas eu acredito que é possível, porque o caminho foi um caminho escolhido e também podemos escolher de forma diferente. E isto acho que para mim é a parte importante. E quando estamos a pensar na prevenção das resistências, e como dizia a Catarina, nós temos que pensar no conceito One Health. E, portanto, aí temos que juntar todos. Temos que nos juntar à medicina humana, à medicina veterinária, à agricultura. Temos que olhar isto com uma visão muito mais abrangente, fazendo de forma diferente e comunicando também de forma diferente. Os fluxos de comunicação entre as estruturas, entre as diversas estruturas e a experiência que eu digo agora, que eu tenho agora a nível local, de comunicação entre estruturas dentro do local, para mim tem sido um espanto em termos daquilo que conseguimos fazer de melhoria de qualidade. O desenho LS, o desenho Unidade Local de Saúde, para mim é um desenho altamente facilitador de comunicação entre aquilo que são as várias competências que existem no hospital e nos cuidados de saúde primários. E eu, como digo, eu sou internista e sou intensivista, trabalho em cuidados intensivos, e aquilo que foi a relação de proximidade que criei com os colegas de saúde, dos cuidados de saúde primários, foi fantástica. A maneira como abraçaram estes desafios e a maneira como quiseram fazer melhor e fizeram melhor e tiveram estes resultados e estas baixas taxas de consumo de quinolonas, que são mais de 60% na nossa unidade local de saúde, em cuidados de saúde primários, diz-nos que se nós soubermos desenhar com fluxos de comunicação adequados, todos em conjunto vão concorrer para estes resultados. Muito obrigada aos quatro, foi um gosto para mim estar aqui convosco. Boa tarde e um bom dia de trabalho. Muito obrigada a todos pelo debate e pela partilha de ideias. Para a sessão de encerramento, toma a palavra Pedro Pereira, vice-presidente da Apifarma Diagnósticos. Olá, muito boa tarde. Saudar em particular o Dr. Carlos Paulos, o professor José Artur Paiva, a doutora Dulce Pascoalinho e a doutora Catarina Chaves, bem como todos os participantes e que assistiram a este webinar. Dito isto, vivemos numa era em que a utilização de antibióticos é de tal forma comum que muitas das vezes as bactérias adaptam-se aos medicamentos e desenvolvem mecanismos de defesa, tornando-se resistentes ao tratamento. A utilização inadequada destes fármacos faz com que a sociedade caminhe para uma era pré-antibióticos, a que muitos apelidam de Vale da Morte. A situação é de tal forma preocupante que um estudo recente previu que até 2050 10 milhões de pessoas no mundo possam vir a morrer todos os anos por infecções resistentes aos antibióticos. Falamos de 1,8 milhões de mortes a mais do que aquelas que são atribuídas ao cancro. Em Portugal o cenário é igualmente preocupante, já que o país não é alheio à tendência mundial. Uma estimativa da OCDE de 2019 apontava que em Portugal podiam morrer até 2050 mais de 40 mil pessoas na sequência de infecções por bactérias resistentes a antibióticos. É por isso urgente adotar estratégias para travar esta realidade. Só assim podemos salvar vidas e minorar o impacto que as infecções resistentes aos antibióticos têm no sistema de saúde, porque, não esqueçamos, estes casos levam também a internamentos hospitalares mais longos e têm elevados custos económicos e sociais. Mais do que identificar o problema e as consequências, o importante é apontar soluções. Para evitarmos que no futuro deixemos de ter antibióticos suficientemente eficazes para combater as bactérias, devem ser adotadas políticas sérias e eficientes de prevenção e controle. Estas medidas passam, entre outros aspectos, pela promoção do uso racional de antibióticos, já que não se espera que a indústria produza novos antibióticos super inovadores. O ponto de partida para este uso racional dos medicamentos está assente não só na consciencialização do doente para a necessidade de usar os antibióticos de forma adequada, mas também no diagnóstico assertivo. Não prescrever sem identificar é uma das chaves do problema, como aliás sugeriu Jim O'Neill em 2015.
O economista deixou na altura um apelo aos governos dos países mais ricos para que até 2020 as prescrições de antibióticos fossem informadas pela vigilância até à data e por um teste diagnóstico rápido. Os testes de diagnóstico in vitro são, de facto, um importante aliado para travar esta pandemia silenciosa que é a resistência antimicrobiana. A sua ação pode ser descrita num trinómio: identificar, prevenir e monitorizar. No domínio da detecção das bactérias, os testes diagnósticos podem desempenhar um papel fulcral na prevenção da prescrição excessiva de antibióticos, na medida em que permitem distinguir infecções bacterianas de virais. Só com base nesta informação, o clínico estará habilitado a prescrever o tratamento adequado. Para além destas potencialidades, os testes de diagnóstico in vitro desempenham um papel determinante na prevenção. Como? A resposta é simples. O rastreio a organismos multiresistentes antes e durante a hospitalização pode ajudar a mitigar a exposição e a limitar a propagação das infecções na comunidade e nas unidades de saúde. Permitem ainda prevenir as infecções nas unidades cirúrgicas, reduzindo assim a dependência de antibióticos e o desenvolvimento da resistência. Os testes diagnósticos são ainda uma ferramenta decisiva para monitorizar e rastrear. Estes contribuem para a vigilância dos padrões de resistência antimicrobiana, em que os dados podem ser utilizados em medidas antimicrobianas, bem como em diretrizes de prescrição de todos os níveis. Mais ainda, estes testes permitem inclusive obter informação sobre a duração adequada do tratamento antimicrobiano, assegurando assim a sua utilização prudente por parte dos prestadores de cuidados de saúde. A questão que se coloca, então, é que, se temos consciência do problema, do impacto na vida das pessoas, nos cuidados de saúde e na economia, e se é inegável o contributo dos testes de diagnóstico in vitro para mitigar esta realidade, porque continuamos teimosamente a tratar empiricamente antes de conhecer a fonte da infecção. Porque continuamos a não usar os testes de diagnóstico para confirmar ou modificar tratamentos. E porque é que certos sistemas de saúde privilegiam a prescrição de antibióticos sobre o uso dos testes diagnósticos com o falso argumento do custo. Queria agradecer o excelente debate e a partilha de ideias com que os nossos oradores nos distinguiram. Sabendo que o amanhã depende do hoje, e por isso é já hoje, que temos que construir o futuro das gerações vindouras, nos quais se incluem os nossos filhos e os nossos netos, sem que elas nos venham a acusar justamente de sermos egoístas, egocêntricos e de não termos uma visão de equidade geracional. Bem-ajam e muito obrigado a todos. Chegamos ao fim de mais um debate. Agradecemos a vossa presença e muito obrigada pela vossa participação. Boa tarde.